agora com o Ildo Sauer. Ele é professor titular da USP, vice-diretor do Instituto de Energia e Ambiente da USP, para falar sobre os apagões que têm acontecido em São Paulo. Eu trabalho aqui na Band News FM, a primeira vez que eu entrei aqui foi em 2014. E eu me lembro de 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, a gente falar sobre falta de luz. Principalmente quando chove forte, temporada de chuva, tempo de verão. Sempre faltou luz quando choveu forte, quando teve algum evento climático muito importante. Mas o que tem mudado nos últimos tempos é a demora para o restabelecimento da energia. E aí eu queria começar a fazer essa introdução para perguntar para o professor o que mudou, professor? Porque essa sensação também dos nossos ouvintes, né, a gente consegue perceber que demora-se muito mais para restabelecer a energia quando falta a luz. O que está acontecendo? O que mudou na dinâmica dessas empresas que são responsáveis pela distribuição da energia? Bom dia. Bom dia, Cara. Bom dia, Renan. Bom dia, ouvintes e telespectadores. Há uma degradação geral do sistema elétrico que está sendo constatada pelos indicadores no Brasil inteiro e de maneira também pronunciada no Rio de Janeiro e em São Paulo. 2 indicadores básicos que mostram o que está acontecendo. Primeiro, de 2019 para cá, nós tínhamos cerca de 10 mil emergências com falta de energia por ano. Agora isso passou para 30 mil, aumentou 3 vezes nos últimos tempos, de 19 para cá. O tempo médio de restabelecimento da energia quando falta passou de cerca de 6 horas, o que já é muito, para 15 horas em média aqui em São Paulo. São números arredondados. Esses 2 indicadores apenas mostram que há um sintoma muito grave acontecendo de perda de confiabilidade do sistema de fornecimento de energia elétrica. Para simplificar, há 3 elos na cadeia de suprimento de energia elétrica. O primeiro é a geração. No Brasil, atualmente, não há falta de capacidade de geração. Há problemas pontuais de confiabilidade, mas a carga máxima simultânea, que aconteceu umas 2 semanas atrás, foi da ordem de 102.470 megawatts. E só a capacidade hidráulica instalada é maior que isso. Temos ainda a fotovoltaica, que em geral é coincidente também com a hora de maior demanda, porque a maior demanda hoje é ocasionada nos períodos de calor elevado pelo uso de ar-condicionado, ventiladores, equipamentos de condicionamento ambiental. Temos a eólica e temos a reserva térmica. O segundo ponto é a transmissão. Aí temos tido, nos últimos anos, alguns episódios que demonstram fragilidade. Mas o grande calcanhar de Aquiles do sistema tem sido a distribuição, isto é, a energia que é gerada nas várias usinas é transmitida pelo sistema interligado que abrange o Brasil inteiro, praticamente, exceto o estado de Roraima até agora, e chega às cidades onde há uma rede de distribuição que é gerenciada, dirigida por uma empresa. O que me parece estar acontecendo é uma lacuna do sistema de comando, controle, regulação, organização e planejamento do setor elétrico, que foi alterado em sua filosofia a partir dos anos 90, com a reforma liberalizante. Até lá havia o que se chamava regulação de comando e controle. As empresas eram obrigadas a mandar planos para o órgão controlador, que naquele tempo era o DINAI, depois mudou para a ANEEL, mudou o nome, e isto era aprovado previamente e demonstrava que com aqueles investimentos e aquele plano de manutenção o sistema seria confiável, e aquilo era traduzido em custos, e os custos se transformavam em tarifas. Isso é comando e controle. A partir dos anos 90, seguindo o exemplo da Inglaterra e alguns estados americanos, com a liberalização, nós passamos para um sistema de regulação por incentivos, onde este controle direto do fiscalizador não é mais feito, ele é indireto. Alguns indicadores, como duração equivalente de corte, frequência equivalente de corte, tempo médio de atendimento, que eu citei há pouco, emergências e tal, são usados para acompanhar o desempenho. A tarifa é reajustada pela inflação durante 3, 4, 5 anos, e em seguida tem uma revisão de acordo com a produtividade. Não há vínculo direto entre a rede física,
os transformadores, o sistema de comando e controle, de monitoramento e tudo mais sobre o que está acontecendo. De outro lado, as empresas que operam neste ambiente são pressionadas para produzir cada vez mais lucros e dividendos. E a maior parte das empresas brasileiras tem aumentado seus lucros ultimamente, enquanto os indicadores de qualidade estão piorando. Então, essa é a questão estrutural. Não há mais, me parece, investimentos suficientes em expansão da capacidade, em modernização e atualização tecnológica e também no aumento das equipes necessárias para fazer a prevenção e para fazer a manutenção, que é a tecnologia, são equipes, e para fazer a ação de restauração quando há emergência. É evidente que essas situações ocorrem quando há mais estresse. Ano passado, por causa do início das chuvas, e chuvas convivem conosco, e nós com as chuvas, e as cidades com as chuvas, há séculos e décadas, não podia ser o motivo, mas toda vez que há um problema, a culpa é a natureza. Agora, culpa-se novamente dizendo que o calor exagerado está causando essas coisas. Nessas situações de mais estresse, é que se manifesta exatamente a questão estrutural. A falta de investimentos adequados em expansão, modernização, monitoração e controle, a falta de manutenção preventiva centrada em confiabilidade e a redução das equipes. Dizem as estatísticas que só em São Paulo as equipes para atendimento a emergências foram reduzidas em mais de 30%. E por isso que o tempo médio de atendimento está aumentando, por exemplo, nos últimos 5 anos, de 6 para 15 horas em média, o que é extraordinariamente alto. Não, 15 horas para aguardar um atendimento. O professor, era aí que eu queria pegar mesmo, porque é o seguinte, a gente noticiou nessa semana aqui que houve um dia só de chuva forte, né, na cidade de São Paulo. Teve uma queda de árvore sobre um carro. Os bombeiros e a polícia militar chegaram em cerca de 5 minutos para fazer esse resgate, mas eles tiveram que esperar por mais de 2 horas para esperar a chegada dos técnicos da Enel para desenergizar o fio e conseguir resgatar a mulher, que saiu, obviamente, em pânico. Não vou falar em estado de choque, porque vai parecer um trocadilho, e não é. Ela saiu em pânico de dentro daquele carro. Eu queria saber se era incorreta essa associação que a gente faz, né, da dispensa de funcionários para esse atendimento tão inadequado que é prestado pela Enel. Qual seria a proporção aí da demissão desses funcionários para esse aumento tão grande, né, do tempo médio de atendimento, de 6 para 15 horas, como o senhor trouxe o dado? Veja, isto coloca uma outra questão importantíssima, que no seu relato foi muito bem explicada. Manutenção. A responsabilidade pelo cuidado com as árvores, a poda preventiva, é das prefeituras municipais. Mas quando essas podas, que deveriam ter o acompanhamento da cidade inteira e das concessionárias, não acontece, quando as árvores se aproximam da rede elétrica, devido ao risco de acidentes, as prefeituras não podem mais atuar sozinhas. Isso para manutenção normal. Então, é necessária a presença da concessionária com suas equipes treinadas para fazer o desligamento e promover, em conjunto, a poda. Então, temos 2 problemas aí nesse seu relato. O primeiro é que a maior parte das prefeituras municipais no país inteiro, e nestas regiões aqui particularmente, não tem cumprido sua obrigação de promover a poda preventiva, a manutenção preventiva, monitoramento do estado sanitário das árvores próximas das redes elétricas, enquanto elas não se aproximam. Só que depois que se aproximam, a responsabilidade passa a ser conjunta. E aí acontece esse episódio que você relatou, conjunta entre a concessionária, que é responsável pelo desligamento e segurança dos trabalhadores que vão fazer os serviços de poda, e a prefeitura, que deveria atuar conjuntamente. Então, nesse caso, há uma responsabilidade. E o seu episódio mostra isso. Isso para fazer a prevenção. Quando acontece acidente, novamente isso acontece.
Isso é necessário. Não pode, nem o Corpo de Bombeiros, nem as equipes de emergência intervir onde há o risco de provocar um acidente maior do que o que já aconteceu. É necessária a presença das empresas, concessionárias, e quando elas não têm equipes, e quando o tempo de atendimento médio aumenta, e é importante notar que essa mudança nos últimos anos de 6 para 15 horas não está relacionado nem ao tempo de deslocamento da equipe, nem ao tempo de execução do serviço, está relacionado com o tempo de mobilização da equipe. Por que demora muito? Porque com a redução dos quadros e de empresas contratadas, que é tudo terceirizado, e houve uma mudança também nas equipes inteiras, o treinamento e tal, isso acontece naturalmente, e então elas não podem ir para outro lugar. Insuficiência de equipes. Agora, note bem, esse tempo de médio de emergência é um problema de correção que não precisaria, nem deveria existir, se as providências estruturais fossem tomadas. Significa, se nós tivéssemos uma rede adequadamente modernizada tecnologicamente, adequadamente expandida para atender a carga máxima que acontece no período, em geral, de verão, ar-condicionado, lá pelas 2, 3 da tarde, como tem acontecido, 1, 2, 3 horas da tarde, em geral, no Brasil, especialmente no verão, ou no outono, como foi agora. Se isso aconteceu, e a manutenção preventiva foi feita, essas emergências não aconteceriam. Eu citei antes, nós passamos aqui na região metropolitana de 10 mil emergências com desligamento por ano para 30 mil nos últimos 5 anos. Se essas previdências estruturais fossem tomadas, e se houvesse uma supervisão, fiscalização e regulação do órgão que é hoje a Agência Nacional de Energia Elétrica, esse tempo não seria um problema, porque isso não aconteceria quase nunca, e com equipes menores, então a gente poderia até atender. Note, o problema é estrutural, não é conjuntural. É melhor prevenir do que remediar também neste caso. Sim. Só que o que está acontecendo, indicadores claros, com essa lacuna, essa mudança de filosofia que privilegia o desempenho financeiro ao invés do desempenho técnico, com verificação direta da adequação dos equipamentos, das tecnologias, do treinamento das equipes, que a ANEEL não faz mais, porque ela foi criada nos meados da década de 90, para não fazer mais isso, porque você achava que isso não era necessário. Isso mostra que esses sintomas que estão acontecendo aqui, que é preciso repensar a lógica com que nós planejamos, expandimos, fazemos a manutenção do sistema elétrico brasileiro. A filosofia está errada. As tarifas brasileiras, quando começou essa mudança com privatizações, e eu nem falei de privatização, porque não é esse o caso, a regulação de comando e controle pode se fazer com empresas privadas também, prometeu-se que as tarifas iam baixar, porque o Brasil detém recursos naturais dos melhores do mundo para fazer energia, as tecnologias estão progredindo, as tarifas iriam baixar, por isso, e a qualidade ia aumentar. As tarifas, desde o início da reforma, expandiram quase 200% acima da inflação e a qualidade tem se deteriorado. Isso mostra que nós estamos que esses episódios que aconteceram no ano passado, nas regiões, quase todo o Brasil, inclusive aqui em São Paulo, por causa do chamado problema das chuvas, dos ventos. O que está acontecendo agora é um sintoma muito maior do que só esses episódios aí. Isso é um sintoma de que nós temos que repensar a lógica do sistema elétrico para garantir qualidade de vida para a população, para ter um suporte essencial para a atividade econômica. O Brasil precisa ter crescimento econômico para melhorar a condição de vida da população. Precisa distribuir melhor a renda que é produzida. Precisa se reindustrializar. E com essa situação da infraestrutura elétrica, isto será um empecilho extraordinário. De maneira que essa discussão conjuntural que nós estamos fazendo agora tem reflexos estruturais e exige a atenção do governo federal, do Ministério de Minas e Energia, da Agência Nacional de Energia Elétrica, do Congresso Nacional, de todos os órgãos envolvidos. Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico, que acompanha emergências, do Operador Nacional do Sistema, enfim, de todas as instituições que foram recriadas
segundo esta filosofia que eu relatei a partir dos anos 90, cujas promessas não se concretizaram. Professor... Renan e Carla, esse é meu diagnóstico estrutural, fora as explicações conjunturais. E é muito importante esses dados que o senhor trouxe, inclusive no começo da sua fala, falando do aumento de 10 para 30 mil ocorrências, do aumento importantíssimo do tempo médio de restabelecimento de 6 para 15 horas. Esses dados são da ANEEL, né? É importante compartilhar com os nossos ouvintes. A agência reguladora sabe disso. A Enel, que é a distribuidora, recebe as ocorrências dos clientes quando falta luz. Nós, da imprensa, não só o Grupo Bandeirantes, outros veículos, fazem também o registro das ocorrências. Ou seja, há dados, há registro factual, é preciso vontade para resolver esse problema, né? É preciso. Há uma guerra, literalmente, de poder econômico. Como eu disse, a filosofia da reforma dos anos 90 foi privilegiar o desempenho financeiro. A Agência Nacional de Energia Elétrica, por inspiração do Banco Mundial, foi criada especialmente para proteger o investimento. E com essa combinação, a estrutura da agência é para fiscalizar econômica e financeiramente. Ela não tem estrutura. Inclusive, a minha proposta sempre foi clara, naquele tempo. A grande geração elétrica de usinas de acima de 10, 15 megawatts, até as de 7 mil ou 12 mil megawatts, como é a de Belo Monte, etc., ficariam, junto com a transmissão de interligação nacional, sob responsabilidade da ANEEL em Brasília. A distribuição elétrica e a fiscalização de todas as infraestruturas, isso vale para telecomunicações, valeria para água, esgoto, saneamento, distribuição de gás e especialmente energia elétrica e redes de comunicação, deveria descer para um nível mais próximo da população. Propositalmente isso foi levado para Brasília para que a população não tivesse presença. Hoje, as empresas todas, são mais de 100 que têm distribuição entre pequenas e médias e grandes, mais de 100, estão permanentemente acompanhando e dialogando com os técnicos dos reguladores. A população está ausente. São alguns grupos em universidades e alguns grupos de defesa do consumidor que vêm atuando no sentido, com parcos recursos, para acompanhar e mostrar a deterioração que acontece. Então, professor, e essa agência reguladora de serviços públicos do Estado de São Paulo, Arcesp, né, que noticiou a Enel, solicitou informações, esclarecimentos. Entrando na jogada, essa Arcesp, algo pode acontecer, já que com a ANEEL a gente sabe que o diálogo é muito mais direto com as distribuidoras do que com os clientes. Veja, legalmente a atribuição é da ANEEL. A lei que criou a ANEEL, inclusive nós participamos de críticas daquele tempo, e em função delas se criou na lei um artigo que permite delegação de funções da Agência Nacional, mas é uma delegação precária para as agências regionais, como a Gerba na Bahia, a Agência Reguladora do Rio de Janeiro, a AGERGS do Rio Grande do Sul e a Arcesp aqui em São Paulo, que tinha outro nome naquele tempo. Mas as funções são limitadas. Isso devia ser mudado institucionalmente, mas como eu disse, o problema não é só as agências reguladoras e a fiscalização, ela tem um papel importante quando o sistema está se deteriorando. Então, o problema maior que nós temos aqui é por que o sistema está se deteriorando. E isso eu tentei explicar quando houve uma mudança de filosofia. Nós precisamos mudar a forma e a filosofia com que as empresas operam. Hoje, os dirigentes das concessionárias são pressionados continuamente a aumentar o fluxo de lucros e dividendos, e isso tem acontecido. Como é que acontece isso? Reduzindo custos, porque as tarifas estão fixadas. E só são resultado pela inflação e, periodicamente, em função da produtividade, cada 4, 5 anos. Quando a receita está fixa, eles vão reduzir custos. Como é que você reduz custos? É reduzir a modernização, reduzir os quadros e precarização. É isso que está acontecendo no Brasil inteiro. Então, veja, há um problema do papel das agências, mas há um papel também do governo e do Ministério de redefinir a filosofia com que esses serviços são prestados. A forma que foi instituída a partir do meados dos anos 90 fracassou. Nós precisamos reconhecer isso e mudar. Então não é, digamos assim, a malevolidade dos dirigentes. Os dirigentes das empresas são pressionados a dar esse retorno aí. E é nesse jogo de contradições que a população, mais uma vez, paga a conta para serviços de péssima qualidade, como eu disse,
que vão ser um empecilho muito grave à retomada do crescimento econômico e do desenvolvimento e da reindustrialização do país. Então é mais profundo, me parece, o problema do que só o papel da agência, que não deveria estar só em Brasília, deveria estar em todos os estados para cuidar da relação local com fiscalização, ou até em certas regiões metropolitanas, agências voltadas para elas. Isso tem que ser revisto. Aliás, nós começamos com controle municipal quando a rede elétrica começou a ser instalada no Brasil, não havia rede nacional, na década de 10, 20 do século passado, quando a Light veio aqui para São Paulo e Rio de Janeiro em 1888, 89. Nós estamos revivendo problemas e questões que no passado já existiram. Só que nós não aprendemos com essas experiências o suficiente. Não, é triste demais ouvir o professor falando, porque está atrasando o nosso crescimento, de fato. Está trazendo prejuízo agora, né, de imediato e de longo prazo também para a gente, e não só em São Paulo. Isso é muito triste de ouvir. Professor titular e vice-diretor do Instituto de Energia e Ambiente da USP, Hildo Sauer. Professor, obrigada, viu, por esse relato que deixa a gente um tanto quanto pessimista com relação ao que vem por aí, mas é importante identificar de onde vem e o que fazer. Obrigada.